Olá, meus amigos, colegas cirurgiões, dentistas, essa profissão que eu amo, adoro e vivencio ela há mais de 40 anos. Hoje nós vamos bater um papo muito legal dentro do ajuste oclusal funcional, que chama-se atrofia funcional generalizada, descrita pelo professor Pedro Planas. Então, um assunto bem interessante, que é um dos tópicos que a gente trabalha no nosso curso, tá? E gostaria, antes de mais nada, de solicitar aos colegas que estão interessados nesse assunto, se inscrevam no canal, curte o nosso trabalho, acione aí os sininhos, tá? E vem com a gente que tem muita coisa legal para a gente conversar aqui, ok? Então, roda a vinheta. O assunto em termo é o ajuste oclusal funcional. Antes de mais nada, eu queria destacar para vocês, meus colegas cirurgiões, dentistas, principalmente os reabilitadores, aqueles que fazem grandes reabilitações das mesas oclusais com resina, com laminados de cerâmica, com lentes de contato, que é muito importante que nós conheçamos bem a mesa oclusal, saber como ela deveria se desgastar fisiologicamente pela mastigação, tá? Então, o ajuste oclusal funcional quer dizer o seguinte: você vai ajustar de acordo com a natureza, de acordo com a biologia crâniofacial. Como que a biologia crâniofacial, ou seja, com a mastigação de alimentos mais duros e uma mastigação eficiente, onde o sistema fosse realmente solicitado na sua maior plenitude, como que o sistema se autodesgastaria fisiologicamente. Isso vai, evidentemente, traduzir-se em uma boa estimulação no sistema para ele se manter saudável ao longo de toda a vida. Então, quando você ajusta uma oclusão, quando você ajusta pelo critério da reabilitação neuro-oclusal, eu estou fazendo um ajuste oclusal, ou seja, um desgaste seletivo, seguindo as leis da biologia crâniofacial. Então, isso é um ajuste oclusal funcional. É aquele ajuste que você trabalha a favor da função, trabalha a favor da excitação neural de todo o sistema. Evidentemente, todo o organismo responde bem favoravelmente a isso aí. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas você pode curar até um problema num paciente à distância ajustando a oclusão dele corretamente pelo ajuste oclusal preconizado pela RNO, o ajuste oclusal funcional. Hoje nós vamos falar um tópico interessante, que é: nós vivemos na civilização atual num estado de atrofia funcional generalizada, né? Já descrito pelo professor Pedro Planas. Então nós temos aqui, desses 300 anos de industrialização, depois da Revolução Industrial, tudo ficou muito industrializado, até a alimentação, como todo mundo sabe. E quando a gente fala em trituração do bolo alimentar, hoje, então, antigamente o homem levava muito tempo mastigando, porque ele não tinha os facilitadores da comida como temos hoje. Forno micro-ondas, liquidificadores, centrífugas. Você tinha que usar a boca de uma forma como se fosse quase como uma ferramenta, né? Então o sistema era muito mais solicitado e, evidentemente, muito mais estimulado. Hoje isso não existe mais. Nós vivemos num estado de atrofia funcional. Isso quer dizer o quê? De acordo com o professor Pedro Planas, esse sistema não é estimulado mais como deveria, então não é solicitado, logo ele está trabalhando muito aquém do que deveria. Isso gera um problema muito sério, que é uma excitação deficiente, como destacou a professora Vilma Simões, né, no primeiro princípio da ortopedia funcional, que é a excitação neural. O órgão ser excitado corretamente na sua quantidade e qualidade de estímulo, e o sistema responderia desgastando-se o mínimo, rendendo o máximo e com maior longevidade. Então, isso hoje não acontece mais. Isso é uma causa de muitos problemas de retratamentos, recidivas, problema periodontal que você trata a vida inteira. Por quê? Porque o sistema, para começar, não é estimulado mais como deveria, e os ajustes oclusais que deveriam ser feitos pela própria mastigação não ocorrem. E o cirurgião dentista precisa fazer esse ajuste oclusal funcional para restabelecer um equilíbrio oclusal
funcional do paciente. Então hoje, como eu disse, depois dessa revolução toda que tivemos na indústria, a boca não funciona. O professor Pedro Planas destacou isso no seu trabalho publicado em 1987. Então vamos lá, é muito importante nós sabermos por que, onde e como devemos fazer ajustes, como já falamos várias vezes aqui. Porque eu acabei de falar para vocês, não tem mais excitação no sistema como deveria ter, não tem solicitação funcional. E muitas das vezes o dente não se desgaste como deveria, fica ali como o próprio dente do paciente, quando tem uma vertente já devia ter desgastado e não foi, ele vira um corpo estranho, obriga o organismo a ter acomodações, compensações. O professor Milton Edson Miranda, por exemplo, aqui na Unicamp, e também na São Leopoldo Mandic, ele deu um curso lá só para ortodontista na década de 90, eu estava presente. Ele começou o curso dizendo o seguinte: 99,99% dos casos tratados ortodonticamente precisam de um ajuste oclusal para finalizar. Então o ortodontista, assim como o reabilitador, ele precisa conhecer bem a mesa oclusal, né? Como dizia o Rubenstein, né? O professor Jansson também lá em Bauru, ele destacou, tem um artigo dele que ele fala que o ortodontista deveria conhecer a mesa oclusal da mesma forma que o Rubenstein conhece o teclado do seu piano, para a gente saber qual o sentido e direção desse ajuste, desses desgastes fisiológicos que deveriam ocorrer. Então, como a boca não funciona, nós precisamos sim fazer um ajuste oclusal funcional, de acordo com o sistema nervoso. Por isso é o nome, reabilitação neuro-oclusal. Estou trabalhando a favor do sistema nervoso. O seu organismo como um todo vai agradecer isso aí funcionalmente, tá? Onde nós precisamos conhecer bem a mesa oclusal. Nós temos um trabalho maravilhoso sobre isso aí. A gente vai dividir a mesa oclusal em facetas e analisar uma por uma, saber como ela trabalha, tá? E como nós vamos usar a análise vetorial da oclusão. Então esse aqui é o professor Pedro Planas, né? E ele destacou nesse trabalho dele que nós vivemos, a civilização atual vive o quê? Num estado de atrofia generalizada, ok? O que é essa atrofia? Como a função abrasiva, quer dizer, aquela função forte, onde o indivíduo se alimentava com raízes, onde ele usava frutas duras que ele pegava diretamente na árvore, ele tinha que mastigar muito. Então essa função abrasiva, essa função forte, para a qual o nosso sistema estomatognático está totalmente preparado, genomicamente falando, e epigeneticamente deveria estar, quer dizer, de acordo com o meio ambiente atual, deveria estar preparado e não está. Então essa função abrasiva, ela iria fazer o quê? Desgaste funcional da mesa oclusal, principalmente das pontas de cúspides. E isso ia proporcionar cada vez mais liberdade mandibular para a mandíbula fazer todos os movimentos, cada vez gastando menos energia e rendendo o máximo. Assim é definido que seja excitabilidade do sistema. Continuando, essa liberdade mandibular crescendo cada vez mais, é promover cada vez mais uma oclusão bilateral alternada. Quer dizer, poderia sempre mastigar dos dois lados igualmente, né? Com bons e equilibrados ângulos funcionais mastigatórios, o que iria cada vez mais mostrar o quê? Uma função abrasiva e o sistema sendo solicitado corretamente. Isso deveria ser. E é claro que nós não vamos ter os desgastes hoje na mesa oclusal do homem atual, igual teria no homem primitivo. Mas se nós formos fazer os nossos ajustes, nós temos que seguir a mesma bússola. É claro que considerando a epigênese atual. Ok? Então nós vamos gastar muito pouco, mas buscar como a natureza deveria fazer esses desgastes. Ok? Então essa atrição oclusal pela mastigação de alimentos mais duros, a mastigação funcional, nós teríamos o quê? Também um desgaste interproximal. Isso evitaria, ou melhor, não permitiria que acontecesse apinhamentos. O apiamento ele vai ocorrer sim, atualmente em todo mundo. É igual, por exemplo, há um tempo atrás, um ilustre professor nosso publicou, onde ele disse, o apiamento é que nem ruga, todo mundo vai ter. Sim, porque ninguém mastiga mais como deveria e os ajustes oclusais funcionais que deveriam ser feitos também não são. Então a boca continua funcionando, perdendo energia, não se desgastando fisiologicamente, você não acompanha esse tratamento. O
Quem sabe fazer um ajuste oclusal corretamente, ele tem um paciente com ele praticamente a vida inteira. Ele vai sempre ajustando a cada 6 meses, 1 ano, fazendo alguns ajustes, mínimos que seja, mas a boca se mantém saudável. Ok? Então esse desgaste oclusal funcional do ajuste da aflição oclusal não só desgasta a mesa oclusal, como também interproximalmente, e com isso você não tem apiamento. Vou dar uma dica para você aqui: não adianta nada você corrigir apiamento se você não funcionalizar a boca. O apiamento vai recidivar em qualquer situação. Eu tenho 40 anos que eu faço esse trabalho e conheço isso, além de ter estudado vários trabalhos de outros profissionais. Então olha aqui, por exemplo, quando você tem um vetor de força, quando você mastiga distomesialmente, né, a resultante anterior de força, ela se anularia na linha média, a chamada resultante anterior de força. Se você mastigar bilateralmente e houver a atrição interproximalmente, jamais você teria apiamentos, ok? Então olha só, já na alimentação atual nós temos aí centrífuga, fornos elétricos, liquidificadores, comida industrializada, tempo insuficiente para se alimentar. Isso vai fazer com que você faça mais movimentos verticais, de abertura e fechamento. Você come rápido, muito rápido, não tem uma boa digestão, desequilibra toda a sua fisiologia, que depois nós vamos entrar em mais detalhes nisso aí, compromete o seu terreno biológico, tem uma má digestão, uma má absorção e o sistema não é estimulado como um todo. Então é importante você saber ajustar uma boca para você devolver esse equilíbrio funcional ao paciente. Vejam só, meus amigos, o que a industrialização humana fez 300 anos depois da Revolução Industrial. Uma criança com 5 anos de idade, ela já tem uma maloclusão séria. Ela tem uma mordida cruzada, ela tem uma mordida aberta, quer dizer, a epigênese vai só retroalimentando e complicando o quadro. 5 anos de idade. Já tem hábitos, vícios, respiradora bucal, mastigadora vertical, só mastiga verticalmente para o lado esquerdo, então isso vai gerar uma assimetria facial nessa paciente num período de crescimento, que isso vai passar evidentemente para os ossos basais e futuramente a paciente vai ter uma assimetria facial difícil de tratar, inclusive com cirurgia ortognática, vai ter que trabalhar uma estética facial muito complexa, tudo porque não foi feito um desgaste seletivo, por exemplo, nos caninos descidos dela e, por exemplo, uma pista direta para poder ela mastigar melhor, mastigar bilateralmente. Uma paciente assim só mastiga do lado esquerdo. Ela não mastiga do lado direito, é no meio para a esquerda, do meio para a esquerda. Quer dizer, uma coisa que os odontopediatras hoje fartamente estão aprendendo a fazer e estão prevenindo problemas sérios que aconteceriam lá na frente. Só que esse ajuste tem que ser feito de acordo com as leis da biologia crâniofacial. Ok? Então, está aí, 300 anos não é tempo insuficiente para uma adaptação genética. A genética nossa demora milhares de anos para o gene se alternar. Então, você vê, nós temos um genoma, né, que nós poderíamos solicitar muito mais o sistema mastigatório e hoje atuamos com uma intensidade muito inferior que poderíamos e deveríamos fazer. Só que o nosso genoma ainda não se adaptou nisso aí, porque o tempo foi muito curto dessa mudança tão brusca nos nossos fatores epigenéticos, no caso da mastigação atual. Como disse o professor Pedro Planas, uma atrofia funcional generalizada. Isso é muito sério e envolve toda a odontologia. Tudo que nós fazemos hoje tem um tempo de vida curto. É duro dizer isso, mas é verdade. Se você for analisar, nós estamos vendendo um produto, vendendo um serviço, nós temos que dar qualidade. Qualidade é na função. A estética é muito boa? Sim, é o que o paciente vem buscar. Mas nós, que somos profissionais, nós queremos entregar para ele a estética que ele veio buscar, mas dentro do conceito funcional, a boca funcionando dentro da harmonização orofacial e uma harmonia funcional, ok? Então olha só o que a falta de função faz, ou uma função inadequada. Primeiro, vai gerar o quê? Um excesso de material cuspídico, quer dizer, a mesa oclusal não vai sofrer desgaste nenhum. A gente envelhece, com o tempo o cabelo fica branco, algumas ruguinhas vão aparecendo, ou seja, o corpo humano todo envelhece, e os dentes? Muitas das vezes não.
Hoje eu pego às vezes no meu consultório paciente com 45 anos com um canino de 13. Porque ele não sofreu solicitação funcional nenhuma. Então aquele canino ali, embora seja bonito, aquele aspecto lanceolado, mas é um corpo estranho para essa boca, dentro desse envelhecimento fisiológico que deveria ter ocorrido. Ok? Então esse excesso de material vai fazer o quê? Bloqueio, travamento da mandíbula. Uma das coisas mais importantes para a saúde dos tecidos de suporte é a mandíbula estar livre. Os côndilos apoiados em cêntrica, a TM com as 3 formas de apoio que ela precisa, que a maioria dos colegas cirurgiões dentistas conhecem muito bem. E um dos fatores importantíssimos da saúde do sistema somatognático é a liberdade plena da mandíbula. Sem nenhum contato deflectivo, sem nenhum contato A, B ou C, esses contatos que tiram a mandíbula do seu ponto de apoio de equilíbrio excêntrica. É um chamado apoio ortopédico neuromuscular. Ok? Então, nós precisamos manter a mandíbula livre. Quando sobra o material da mesoclusal que não foi desgastado fisiologicamente, vai fazer o quê? Bloqueio da mandíbula. Aí o paciente só mastiga abrindo e fechando a boca. E aí toda essa cadeia de estímulos naturais que deveriam ocorrer, não vão ocorrer mais. E o bloqueio de mandíbula leva a quê? A mastigação cêntrica vertical. Isso leva cada vez mais o quê? Falta da atrição funcional que deveria acontecer. E aí nós temos um ciclo vicioso que se eterniza, vai lá, registra-se no engrama cerebral do indivíduo, ele vai mastigar a vida inteira como se ele estivesse andando com as pernas amarradas. Assim diz o professor Pedro Planas. E o sistema não vai ser estimulado e todos os demais órgãos que dependem dos meridianos, por exemplo, como diz a medicina chinesa, os meridianos que passam pela axialidade dentária, vai ficar prejudicado. Então isso é muito sério. Nós, cirurgiões dentistas, que somos profissionais, para executarmos corretamente esse trabalho. Okay? Então eu gostaria de chamar a atenção dos colegas aqui da importância do ajuste oclusal funcional, quer dizer, aquele ajuste que é feito segundo as leis da natureza, segundo a biologia craniofacial. Nós vamos procurar imitar a intensidade com que esse ajuste se faria, a direção e o sentido dos desgastes fisiológicos, ora disto-mesial, ora mesodistal, ora lado do trabalho, ora lado na maxila, lado de trabalho, lado de balanceio, também hoje é chamado de lado de não trabalho, né? No sentido vestíbulo-lingual ou língua-vestibular. E aí que entra a terceira resposta: como fazer esse ajuste? Nós idealizamos um trabalho que foi criado pelo professor Pedro Planas, que chama-se o ajuste oclusal pela RNO, e nós facilitamos o entendimento e a aplicação clínica desse trabalho com a análise vetorial da oclusão, que de 176 facetas combinando entre si, nós chegamos a um vetor só. Então qualquer colega que está iniciando na profissão, se ele aprender a análise vetorial, ele vai fazer qualquer tipo de ajuste oclusal em qualquer paciente, em qualquer caso clínico, seja reabilitação, prótese total, prótese sobre implantes, laminado de cerâmica, restauração de resina da mesa oclusal. Ok? Então fica aqui o meu convite, tá ok? Se inscreva no nosso canal, nós vamos ter muita informação sobre isso aí. Ok? Beijo no coração!